Alguém está te controlando agora. E o pior, você está deixando. Você já saiu de uma conversa sentindo que concordou com algo que não queria? Já deu um passo atrás numa discussão mesmo sabendo que tinha razão? Já sentiu aquela culpa estranha que apareceu do nada, logo depois que alguém te olhou de um jeito diferente? Isso não é fraqueza de caráter. Isso é manipulação funcionando exatamente como foi projetada para funcionar. E hoje eu vou te mostrar como os estoicos, homens que viveram em impérios, guerras, traições e intrigas políticas, descobriram 4 hábitos que tornam a manipulação tecnicamente impossível. Mas antes de entrar no primeiro hábito, eu preciso te falar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer. A maioria dos vídeos sobre manipulação fala sobre reconhecer manipuladores. Esse vídeo é diferente, porque reconhecer não é suficiente. Você pode saber exatamente o que está acontecendo e ainda assim ceder. O que os estoicos encontraram foi algo muito mais profundo. Uma mudança na arquitetura de como você pensa. Uma blindagem que não depende de você identificar cada truque, porque ela funciona antes mesmo de qualquer truque começar. E o terceiro hábito? O terceiro vai mudar a forma como você enxerga cada relação da sua vida. Pode ser desconfortável, provavelmente vai ser. Mas se você assistir até o final, nunca mais vai sair de uma conversa sentindo que perdeu alguma coisa que deveria ter guardado. Fica comigo. Por que somos tão fáceis de manipular? Roma, século I depois de Cristo. Sêneca era um dos homens mais poderosos do mundo conhecido, conselheiro do imperador Nero, escritor, filósofo, rico, influente, e estava sendo destruído lentamente por dentro. Não por inimigos declarados, por pessoas próximas, por sorrisos calculados, por favores que chegavam com preços escondidos, por elogios que eram anzóis. Ele escreveu numa das suas cartas, e isso foi há 2000 anos. Ele escreveu: retire-se para dentro de si mesmo tanto quanto puder. Conviva com aqueles que vão te tornar melhor. Receba aqueles que você pode tornar melhores. Mas existe uma frase antes dessa que quase ninguém cita. Ele diz: acima de tudo, evite aqueles cuja companhia te contamina. Contamina. Ele usou essa palavra. Não manipula. Não prejudica. Contamina. Por que contamina? Porque a manipulação não entra pela nossa lógica. Ela entra pela nossa necessidade. Necessidade de aprovação, de pertencimento, de não decepcionar, de ser amado, de parecer forte, de não parecer fraco. E o manipulador, consciente ou não, encontra essa necessidade como um radar. E é aqui que a maioria dos conselhos sobre manipulação falha. Você aprende os termos, aprende a identificar os padrões, consegue nomear o que está acontecendo em tempo real e, mesmo assim, cede. Por quê? Porque o problema não está na sua percepção, está na sua fundação. E é exatamente isso que os 4 hábitos estoicos vão construir. Não uma lista de alertas, uma fundação. Vamos para o primeiro. Hábito número 1. Separe o que é seu do que é deles. O princípio da dicotomia do controle. Epicteto nasceu escravo. Não metaforicamente, literalmente. Ele foi propriedade de outro homem. Podia ser vendido, punido, humilhado a qualquer momento. E ainda assim, se você ler o Enchiridion, o manual que ele deixou, você vai encontrar um homem que soava mais livre do que qualquer imperador de sua época. Como? Uma única distinção. Uma linha tão simples que parece óbvia, mas que quase ninguém vive de verdade. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não dependem de nós. Simples assim. O que depende de você? Seus julgamentos, suas escolhas, seus valores, suas respostas internas. O que não depende de você? A opinião dos outros, o comportamento dos outros, as consequências externas, o que pensam de você. Agora me diz uma coisa honesta. Quando alguém te trata mal e você fica mal o dia todo, de quem é esse sofrimento? Quando alguém te ignora e você fica ruminando o porquê, de quem é essa energia? Quando alguém faz uma indireto e você passa horas tentando decifrar o significado, de quem é esse tempo? Teu. O sofrimento é todo seu. E a manipulação sabe disso.
O manipulador não precisa te forçar a fazer nada. Ele só precisa colocar algo no espaço entre vocês e esperar você preenchê-lo com ansiedade, um silêncio longo, uma mensagem fria, um "tá bom", que não soa como "tá bom", uma ausência calculada. E você, querendo controlar o que não pode controlar, começa a ceder, a explicar, a suavizar, a recuar. O primeiro hábito estoico é treinar todo dia a linha entre o que é seu e o que não é. Na prática, isso significa o seguinte: quando você sentir aquela tensão característica, aquela sensação de que precisa fazer algo para corrigir o que o outro está sentindo, você para. E você pergunta em voz alta para si mesmo se precisar: "Isso depende de mim?" Se a resposta for não, você solta. Não porque você não se importa, mas porque segurar o que não é seu não resolve nada. Só te esgota. E o esgotamento é o terreno fértil onde a manipulação planta suas raízes. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta sobre esse hábito. Ele dói no começo, porque soltar parece abandono, parece frieza, parece que você não se importa o suficiente. Manipuladores vão usar isso contra você. Vão dizer que você mudou, que você ficou arrogante, que você não tem mais empatia. E você vai precisar do segundo hábito para sobreviver a esse momento. Porque o segundo hábito é sobre o que acontece quando alguém tenta te atingir exatamente na hora em que você está tentando aplicar o primeiro. Hábito número 2. Crie espaço antes de responder. O intervalo que muda tudo. Entrada mais calma. Como se fosse uma revelação. Marco Aurélio era imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo ocidental no seu tempo. Ele escrevia diário, não para publicar, para si mesmo. Meditações, o livro que conhecemos, era privado. Era ele falando consigo mesmo, processando, questionando, corrigindo. E em várias entradas, ele volta ao mesmo tema. Quando alguém te ofender, pense imediatamente: que hipótese sobre o bem e o mal levou essa pessoa a agir assim? Ele está falando de intervalo, do espaço entre o estímulo e a resposta. Sabe o que a manipulação precisa para funcionar? Velocidade. O manipulador precisa que você responda antes de pensar, antes de processar, antes de perceber o que está acontecendo. É por isso que os ataques emocionais chegam rápido. A acusação vem antes que você se prepare. A culpa é instalada numa frase. A pressão é aplicada num momento em que você está distraído, cansado ou emocionalmente aberto. E você reage, defende, explica, recua, sem perceber que a reação em si já era o objetivo. O segundo hábito estoico é construir o que vou chamar de o intervalo sagrado. É o momento, que pode durar 2 segundos ou 2 dias, dependendo da situação, onde você não reage. Não é passividade, não é covardia, é o momento mais estratégico que existe. Deixa eu te contar o que isso parece na vida real. Alguém te manda uma mensagem agressiva, ou faz uma crítica pública, ou te confronta com uma acusação que te pega de surpresa. Seu corpo quer responder. Agora, imediatamente. Defender, atacar ou se recolher. Isso é biologia. O sistema nervoso tratando o conflito social como ameaça física. O hábito estoico é interceptar esse impulso com uma pergunta simples: o que eu estaria perdendo se esperasse um dia para responder isso? Na maioria das vezes, nada. Mas o que você ganha esperando é enorme. Você ganha perspectiva. Você ganha acesso à parte do seu cérebro que pensa e não apenas reage. Você ganha a possibilidade de escolher sua resposta em vez de apenas tê-la. E aqui está o que ninguém espera. O intervalo, por si só, desequilibra o manipulador, porque o manipulador calibrou o ataque para uma reação específica. Quando você não reage como esperado, ou não reage na velocidade esperada, o script dele quebra. Ele não sabe o que fazer com o silêncio, com a calma, com a ausência de defesa. Mas atenção, existe um erro que quase todo mundo comete com esse hábito. O intervalo não é para você formular uma resposta melhor. O intervalo é para você descobrir se uma resposta é necessária. Porque às vezes a resposta mais poderosa é nenhuma resposta.
E isso nos leva direto para o terceiro hábito. O que eu vou te dizer agora? Esse é o hábito que vai causar o maior desconforto, o que vai gerar mais resistência interna, o que vai parecer, à primeira vista, egoísta ou até cruel. E também é o único que torna os outros dois permanentes. Hábito número 3. Pare de precisar ser compreendido. O hábito mais difícil e o mais libertador. Existe uma necessidade que a maioria de nós carrega como se fosse amor próprio, mas que, na verdade, é a maior vulnerabilidade que temos. A necessidade de ser compreendido, de que as pessoas entendam nossas intenções, de que reconheçam quando erramos por acidente e não por maldade, de que percebam que somos pessoas boas, mesmo quando agimos de forma imperfeita. E o manipulador conhece essa necessidade melhor do que você. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Você faz uma escolha legítima, que faz sentido para sua vida. O manipulador discorda. Mas em vez de argumentar contra a escolha, ele questiona você, sua intenção, seu caráter, seu amor, sua lealdade. Eu pensei que você se importava. Não sabia que você era assim. Tudo bem. Fica com a sua decisão, dito de um jeito que claramente não está tudo bem. E o que você faz? Você explica. Você justifica. Você tenta provar que sua intenção era boa, que você ainda se importa, que não é assim que ele está interpretando. E enquanto você explica, ele controla. Porque enquanto você está defendendo sua imagem na mente dele, você está implicitamente aceitando que a opinião dele sobre você tem poder para definir quem você é. Os estoicos entenderam uma coisa radical. Você não deve satisfação de explicação a ninguém. Isso não significa que você não se comunica. Não significa que você é fechado ou arrogante. Significa que sua identidade, quem você é, o que você vale, o que você representa, não está em negociação. Não pode ser questionada por alguém que não tem acesso ao seu interior. Marco Aurélio escreveu isso de um jeito que ficou gravado na minha cabeça quando li pela primeira vez. Ele disse que o objetivo não é convencer os outros de que você é bom. O objetivo é ser bom e saber que você é. Essa é a diferença entre buscar validação e ter fundação. Na prática, esse hábito funciona assim. Quando alguém questiona sua intenção, você não contra-ataca, você não explica, você simplesmente não entra no tribunal que eles montaram. Você pode dizer, eu entendo que você está vendo dessa forma. E para. Não. Mas você precisa entender que, não é isso que eu quis dizer. Não. Você está errado porque, apenas, eu entendo que você está vendo dessa forma. Isso é estoicismo puro. É a recusa de colocar sua autoestima nas mãos de quem não a merece. Mas agora, e presta atenção nisso porque é o ponto que a maioria perde, esse hábito só funciona se você tiver clareza sobre quem você é. Porque se você não souber, alguém vai te contar. E provavelmente vai usar essa definição para te controlar. É por isso que o quarto hábito não é sobre relações com os outros. É sobre a relação mais importante que existe. E pode ser que você nunca tenha pensado nisso como um hábito antes. Mas quando eu explicar, vai fazer sentido de um jeito que não tem como desfazer. Hábito número 4. Construa uma vida que fala mais alto que qualquer manipulação. O hábito que torna os outros 3 permanentes. Em 177 d.C., Marco Aurélio escreveu no seu diário uma frase que eu quero que você carregue com você depois desse vídeo. Ele disse, muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está dentro de você mesmo, na sua forma de pensar. Dentro de você, na forma de pensar. Não nas circunstâncias. Não no reconhecimento. Não na aprovação. O quarto hábito é o mais silencioso dos 4. Não tem drama, não tem confronto, não tem técnica de resposta. É simplesmente isso, construir uma vida com propósito claro. E agora, te explico por que isso é o hábito anti-manipulação mais poderoso que existe. A manipulação precisa de um vazio para funcionar. Precisa que você esteja buscando algo que não tem, aprovação que não encontrou dentro de si, direção que não construiu,
Identidade que ainda está tentando provar. O manipulador não inventa esses vazios. Ele apenas os encontra e os usa. Quando você tem clareza sobre quem você é, o que você quer e por que você vive da forma que vive, não tem vazio para explorar. Isso não é arrogância, é o oposto. Arrogância é a performance da confiança para esconder a insegurança. O que os estoicos descrevem é diferente. É uma quietude interna. Uma firmeza que não precisa de plateia. Sêneca chamava isso de recollectio, o ato de se reunir com si mesmo, de saber, ao fim de cada dia, que você viveu de acordo com seus valores, não com os valores que te empurraram, não com as expectativas que instalaram, com os seus. Na prática, esse hábito começa com uma pergunta que a maioria nunca fez seriamente. O que eu valorizo quando ninguém está olhando? Não o que você deveria valorizar. Não o que parece certo dizer que valoriza, o que de fato orienta suas escolhas quando não tem pressão externa? Se você sabe responder isso e vive de acordo com essa resposta, você se torna uma pessoa muito difícil de manipular. Porque o manipulador tenta te afastar de quem você é. E se você sabe exatamente quem você é, não tem para onde ele te afastar. Deixa eu juntar tudo para você. Os 4 hábitos estoicos não são uma lista de técnicas. Eles são uma arquitetura. O primeiro, separar o que é seu do que é deles, te tira da posição de refém das reações alheias. O segundo, criar o intervalo entre estímulo e resposta, te devolve o controle das suas próprias reações. O terceiro, parar de precisar ser compreendido. Remove o principal anzol que os manipuladores usam. E o quarto, construir uma vida com propósito claro. Sela a fundação, torna impossível que alguém te afaste de você mesmo. Juntos, eles não te tornam invulnerável, te tornam íntegro. E uma pessoa íntegra não pode ser manipulada. Não porque ela não sente nada, mas porque o que ela sente não depende da aprovação de quem tenta controlá-la. Eu quero te deixar com uma última coisa antes de encerrar. Epicteto, o escravo que se tornou um dos filósofos mais livres que já existiu, dizia que a filosofia não é para ser debatida, é para ser vivida. Esses 4 hábitos não vão mudar nada se você terminar esse vídeo e continuar do mesmo jeito. Mas se você pegar apenas um deles, só um, e aplicar essa semana nas conversas difíceis, nas relações que drenam, nos momentos onde você sentir que está cedendo, você vai perceber algo diferente. Uma firmeza que não parecia ser sua. Uma clareza que corta o ruído. E vai entender, na prática, o que os estoicos descobriram há 2000 anos. A liberdade não está em controlar o mundo à sua volta. Está em nunca mais perder o controle de si mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, se você reconheceu alguma situação, alguma relação, algum momento, deixa o like agora. Não por mim, porque o algoritmo leva esse conteúdo para as pessoas que precisam dele. E existe alguém agora mesmo passando por uma relação onde se sente pequeno, controlado, exausto de explicar quem é. Esse like pode ser o motivo de essa pessoa encontrar esse vídeo hoje. Se você quer continuar nesse caminho, entender como o estoicismo se aplica à vida real, às relações, às decisões, se inscreve no canal. Eu publico toda semana com esse mesmo nível de profundidade. E me fala nos comentários, qual dos 4 hábitos faz mais sentido para você agora? Qual é o mais difícil de aplicar? Eu leio todos. Até o próximo vídeo.